céu, peregrino vou andar, ou na luz gloriosa de Cristo habitar. Irei com meu Senhor pra onde Ele for, confiando na graça do meu Salvador. Se Cristo comigo vai, eu irei e não temerei, com gozo irei, comigo vai. É grato servir a Jesus, levar a cruz. Se Cristo comigo vai, eu irei. Se lá para o deserto Jesus me quer mandar, levando boas novas de salvação sem par, eu lhe darei então, com paz no coração, a Cristo seguindo, sem mais dilação. Se Cristo comigo vai, eu irei e não temerei, com gozo irei, comigo vai. É grato servir a Jesus, levar a cruz. Se Cristo comigo vai, eu irei. Será a minha sorte a dura cruz levar, sua graça e seu poder quero sempre aqui contar. Contente com Jesus, levando a minha cruz, eu falo de Cristo, que é minha luz. Se Cristo comigo vai, eu irei e não temerei, com gozo irei, comigo vai. É grato servir a Jesus, levar a cruz. Se Cristo comigo vai, eu irei. Ao Salvador Jesus eu desejo obedecer, pois na sua palavra encontro meu saber. Fiel a Deus serei, o mundo vencerei. Jesus vai comigo, não mais temerei. Se Cristo comigo vai, eu irei e não temerei.
Meus amados irmãos, eu quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor Jesus. Estamos mais uma vez aqui para trazer-nos o resumo da lição bíblica de número 9, lição de adultos. Desta feita, o resumo que está voltado para a lição no próximo dia 31 de agosto. Quero mais uma vez poder contribuir, dar uma parcela de contribuição para você que estará nos ouvindo. Quero também, de forma inicial, trazer as informações, o preâmbulo. Nós que fazemos aqui a Assembleia de Deus em São Miguel dos Campos, sob a liderança do pastor Amaro Antônio Cristóvão Filho e nosso pastor-presidente, reverendo José Osvaldo Nunes de Lima. Estamos aqui nos estúdios do portal AD-SMC, eu juntamente com o nosso irmão Jair, para levar este conteúdo para você mais uma semana. Desta feita, a lição de número 9 tem por tema uma igreja que se arrisca. O texto áureo está em Atos capítulo 7 e o verso 55, e a verdade prática diz: a igreja foi capacitada por Deus para enfrentar um mundo que é hostil à sua fé e também valores. A leitura bíblica em classe, eu quero destacar apenas o capítulo 6 de Atos, o verso 8, o verso 9 e o verso 10, que assim está escrito: E Estevão, cheio de fé e de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. E levantaram-se alguns que eram da sinagoga chamada dos libertos, e dos sirineus, e dos alexandrinos, e dos que eram da Cilícia e da Ásia, e disputavam com Estevão. E não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com que falava. Meus amados irmãos, esta lição irá trabalhar com a palavra-chave martírio. E de maneira introdutória, devemos destacar quem foi Estevão, que é o personagem que tem uma evidência aqui no capítulo 6 e capítulo 7 do livro de Atos. De forma introdutória, o nome Estevão é o nome grego, creio que falei na lição passada. Não somente ele, mas também todos os outros 6 que foram escolhidos para serem diáconos. E o seu nome significa coroa ou coroado. O nome Estevão está dentro de um contexto que quer dizer honra, louvor. Compreendemos também que este candidato ao diaconato por nome de Estevão foi inserido sobre um importante negócio, como destaca o texto do capítulo 6 e o verso 3 de Atos. Também, Estevão, juntamente com os outros 6, eles são candidatos ao diaconato. A palavra candidato, ela vem da sua raiz, que quer dizer cândido. Cândido significa algo puro, algo branco, sincero, inocente. Este é o perfil de Estevão. Também, de forma introdutória, Estevão foi o primeiro fora do grupo apostólico a realizar um milagre público, conforme o capítulo de número 6, verso de número 8, que diz: Estevão, cheio de fé e de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. O destaque que é dado a Estevão agrega essas características, como, por exemplo, Estevão é o pregador que mais vezes no Novo Testamento recebe o adjetivo cheio do Espírito Santo. Eu repito, ele é o que mais tem adjetivos feitos de forma numérica que ele foi o pregador cheio do Espírito Santo. Vemos também que Estevão foi o primeiro apologista. Estevão, ele confrontou homens de grande relevância no mundo antigo, no contexto da igreja primitiva, dentre eles Saulo de Tarso, alguém que foi criado aos pés de Gamaliel.
Dito isto, nós vemos que no primeiro tópico aborda a questão de Estevão e a igreja que tem a sua fé contestada. Aqui, o comentarista destaca que sempre a fé cristã ela será questionada. Estevão, ele nos dá uma lição, ou serve de regra para cada um de nós que abraçamos a fé em Cristo, que devemos defender esta fé. Mas defender a partir de quê? A base da nossa fé está na nossa regra de fé e prática, que é a palavra de Deus, o livro sagrado. Vemos capítulo 4, verso 12 de Hebreus, que esta palavra ela é uma espada, que ela é apta. E aqui está a nossa regra de fé e prática. E Estevão nos mostra, através da sua defesa da fé, que ele utilizou apenas e tão somente a palavra. É evidentemente que na época de Estevão não existia o Novo Testamento, ainda não fora escrito, não fora produzido. Mas ele toma por base o Antigo Testamento. Dito isto, nós entendemos que esta igreja ela deve estar disposta a permanecer firme ao ponto que isso possa custar a nossa liberdade e também a nossa vida. Observamos também que esta igreja primitiva ela está ou nasce já sob ataques. E é uma regra para toda a igreja em todos os tempos, em todas as eras. Compreendemos também que o verbo grego utilizado para levantar é o mesmo utilizado por Marcos capítulo 14, verso 57, quando dá justamente a guia de que eles se levantaram de uma forma não verdadeira, mas falsa, para buscar amordaçar ou tentar aniquilar o crescimento do cristianismo. Compreendemos que o exemplo de Cristo nos submete a entendermos que se Cristo ele foi acusado, ele foi perseguido, nós que somos seguidores de Cristo também estaremos sujeitos a esta regra. Por fim, o comentarista ele destaca também no primeiro tópico que uma igreja bíblica ela sempre estará sob ataque e terá também a sua fé contestada. Aqui compreendemos que Estevão ele disputava, ele argumentava no campo das ideias. E essa disputa no capítulo 6 de Atos, verso 9, diz que se levantaram alguns que eram da sinagoga chamada Libertos. Estes aqui, eles eram ou estavam em um contexto bem interessante. Porque eles anteriormente foram escravos dos romanos. E além deles tinha o grupo dos sirineus, dos alexandrinos, dos que eram da Cilícia e da Ásia, e eles disputavam com Estevão. O que significa disputar? O verbo aqui está no vocábulo que quer dizer que a disputa deles era no campo das ideias, no campo da filosofia, no campo da argumentação. Logo aqui encontramos algo que vemos nos dias de hoje. Existe, para traduzir ou atualizar-nos, o que ocorre nos dias de Estevão, na nossa época, na nossa era presente, algo que a sociedade impõe, chamando de discurso de ódio. A pregação do evangelho, a defesa da fé como um discurso de ódio. Porém, nós devemos compreender que isso é mais uma forma para amordaçar a nossa liberdade de expressão e também a nossa liberdade religiosa. Por quê? Compreendemos aqui que o campo das ideias está baseado no direito que é da nossa Constituição, dado pela nossa Constituição a cada um de nós, de proselitismo religioso. E o que é esse proselitismo religioso? Nada mais é do que eu buscar convencer a você a abraçar a fé que eu abracei através de argumentos. E esses argumentos eles estão em variadas escamas ou prateleiras.
Aqui compreendemos que Estevão fez isso de uma maneira muito brilhante. Porém, o comentarista também destaca que não tem como alguém ser convencido se o seu coração está fechado para este discurso ou esta luta no campo das ideias, que ocorreu justamente na época de Estevão. Vemos que este proselitismo religioso é apresentado por Estevão, pois ele, desde o Antigo Testamento como base, ele cita exemplos, ele passa por Abraão, ele passa por Moisés, ele cita, e essas citações fazem parte do seu esboço de defesa da sua fé em Jesus Cristo. Compreendamos também que esta liberdade religiosa nos é dada hoje no Brasil, pois o nosso Estado ele é laico. Nós não vivemos em um Estado laicista. E o que é um Estado laicista? Temos, por exemplo, a França. Eles não permitem que a nossa fé, a fé cristã, ela venha a público, mas ela só esteja na esfera íntima. Vemos que no nosso país, nós devemos compreender que temos esta liberdade. Vivemos em um país laico, onde nós podemos proclamar, através da nossa regra de fé e prática, que é a nossa Bíblia Sagrada, proclamar a Jesus Cristo como o único caminho, como a verdade e também como a vida. Devemos sempre nos basear nas nossas palavras, na nossa defesa de fé, na Bíblia Sagrada, não por achismo, pois o cristianismo ele se baseia no livro de Deus, no livro sagrado. Dito isto, também nós vivemos em um contexto de laicidade colaborativa. E o que é isso? O direito brasileiro nos assegura que a formação da nossa sociedade ela deve muito ao cristianismo. E a história como um todo também vai abraçar ou corroborar com essa ideia. Através do cristianismo que temos hospitais, orfanatos, as maiores universidades, Oxford, Harvard, surge através do cristianismo, da reforma protestante, para ser mais preciso. Tudo isso está aqui dentro de um contexto em que o cristianismo, lá na época de Estevão, já dava base para ele fazer essa defesa. Porém, para fazer essa defesa é necessário previamente ter o conhecimento. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Também compreendemos que existem as falsas narrativas no contexto de Estevão, que também acompanha a igreja nos dias de hoje. O mundo ele se opõe através de falsas narrativas, e quando ocorre com Estevão, existem alguns textos que o comentarista destaca, por exemplo, como João 7:12, que Jesus Cristo no seu tempo também foi acusado de enganar o povo, Mateus 28:13, quando acusam de ocorrer um furto do corpo de Cristo para querer contrariar acerca das evidências da ressurreição, como também Atos 17:7, quando acusaram o apóstolo Paulo de pregar contra César e os decretos de César. Dito isto, nós avançamos e compreendemos que Estevão ele é levado para um local que ele sabia que o seu mestre também fora levado, o Sinédrio, e a sentença de Cristo não fora favorável, logo a sentença de Estevão também não seria favorável, pois ele não era melhor do que o seu mestre, do que Jesus Cristo. No segundo tópico fala Estevão e a igreja que defende a sua fé, Deus na história do seu povo. A defesa de Estevão, a sua pregação, é para justamente provar que Jesus Cristo, ou que Jesus ele é o Cristo, o Messias que fora prometido no Antigo Testamento. É por isso que ele faz uma pregação trazendo ou trabalhando desde Abraão.
capítulo 7, verso 2, ele fala que o Deus da glória apareceu a Abraão. Ele sai formando a sua defesa, construindo para desencadear justamente no seguinte ponto, que Jesus Cristo, ele de fato é o Messias que for anunciado pelos profetas, que for anunciado no Antigo Testamento. O comentarista destaca que a defesa de Estevão nos ensina que toda explicação e defesa da fé cristã, a chamada apologética, deve sempre ter como objetivo central apontando para Jesus Cristo. Jesus Cristo, ele é o centro da Bíblia. Jesus Cristo, o plano de Deus de salvação para a humanidade. Devemos também, na nossa defesa de fé, no nosso dia a dia, e podemos defender fatalmente não apenas no discurso, mas nas redes sociais, num grupo de WhatsApp, através do Instagram, seja qual for o meio de comunicação. Podemos? Sim, podemos. Mas desde que seja feito através da base bíblica, apresentando a Jesus Cristo como plano da salvação para a humanidade, mostrando que a humanidade está em uma situação, ou estava em uma situação de decadência, e que o plano de Deus através de Cristo ele vem para resgatar, reconciliar a humanidade com Deus. Logo, compreendemos também que os corações deles estavam endurecidos. Vemos que após a pregação, a defesa da fé feita por Estevão, o capítulo 7 e verso 51 diz: homens de dura cerviz, incircuncisos de coração e ouvido, vós sempre resistis ao Espírito Santo, assim como os vossos pais também resistiram. Cremos também que o nosso dever é apresentar a Cristo, é defender a nossa fé, mas os nossos argumentos, eles não substituirão a atuação do Espírito Santo em convencer e também aquilo que for estabelecido por Deus, que é o livre-arbítrio. Ninguém pode ser forçado a crer em Cristo. Ninguém pode ser forçado a abraçar esta fé. Porque Deus estabeleceu o princípio do livre-arbítrio. E Ele mesmo respeita este princípio que Ele estabeleceu. Avançando, vemos que Estevão e o martírio da igreja. Aqui nós destacamos que, após ele apresentar sua defesa de fé, os versos seguintes do capítulo 7, versos 54 em diante, mostra que eles estavam enfurecidos. Versículo 54. E eles rangiam os dentes com ódio, com fúria. Estevão também nos ensina que, mediante a todo esse ódio que é destilado contra ele, ele ainda tem a capacidade que é dada por Deus, através do seu Santo Espírito, de perdoar aqueles que estavam ofendendo ele e querendo, intentando contra a sua vida. Compreendemos também que, além deste perdão que é liberado por Estevão, o seu coração conectado a Deus, mesmo na hora da sua morte, eles observam algo interessante, que o seu rosto, não era um rosto qualquer, mas ele estava com um rosto diferente. Compreendemos também que no momento da sua morte, em versículos 55 e 56, ele consegue ainda ver os céus abertos e Jesus Cristo à direita de Deus. Estevão e a sua pregação, elas são com uma forte base na Bíblia Sagrada. Porém, existe o livre-arbítrio que é dado à humanidade, e Deus ele jamais poderá ser injusto em julgar ou condenar alguém sem que este tenha o direito de escolha. É assim que cremos através das Sagradas Escrituras. Concluímos que esse Estevão, no versículo de número 59, diz: apedrejaram Estevão, que em invocação ele dizia:
Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Verso 60. E pondo-se de joelhos, clamou com grande voz: Senhor, não lhes imputes este pecado. E dito isto, adormeceu. Lucas, ele é muito cirúrgico ao afirmar que Estevão ele não morreu. Esta palavra utilizada por ele, adormeceu, ou o verbo adormecer, é um verbo que está ligado totalmente com aquilo que Paulo também escreve, tanto em Romanos, quanto também na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4, verso 13 ao 17. Quando Paulo afirma para os irmãos de Tessalônica que eles não deveriam ser ignorantes, como os demais que não têm esperança, acerca dos que dormem ou estão dormindo. Por quê? Estevão, ele vem a padecer aqui e Estevão está seguro, Estevão está salvo. E como Paulo diz, naquele dia, quando Jesus Cristo vier buscar sua igreja, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, e depois aqueles que estiverem vivos, e ambos serão transformados e arrebatados. O que Estevão nos ensina, e aqui eu concluo este resumo. Estevão nos ensina que se nós permanecermos fiéis à exposição da palavra, mediante as dificuldades que venhamos a enfrentar, nós também iremos ser cumprido na nossa vida o que está escrito na palavra de Deus. Estaremos seguros nas mãos de Deus, aguardando o dia glorioso da sua vinda. Que Deus em Cristo vos abençoe. Esperamos ter contribuído, cooperado com mais uma porção, mais um resumo da Escola Bíblica nesta lição de número 9. E eu quero finalizar, como de costume, de hábito, orando. E desta feita também apresentar dois motivos bem relevantes para nós, assembleanos. A partir do dia 26 até o dia 30, estará ocorrendo as comemorações dos 110 anos da Igreja Evangélica Assembleia de Deus aqui no estado de Alagoas, e também 102 anos de Escola Bíblica de Obreiros. E também aqui nós, que fazemos a Igreja Assembleia de Deus em São Miguel dos Campos, no próximo dia 5, 6 e 7, estaremos também celebrando os 92 anos da nossa igreja aqui no nosso município. Queremos desde já convidar você a estar participando destes dois eventos, dia 26 ao dia 30 ali no ginásio do SES, em Maceió, e nos dias 5 a 7 aqui em São Miguel dos Campos. Estará ocorrendo ali no pátio de eventos, que você também, já que já serve a Cristo, convida alguém que ainda não serve a Cristo para estar juntamente conosco, participando desses 3 dias de festa, com o objetivo de ganhar vidas para o Senhor Jesus. Onde você está, se você puder, feche seus olhos, curve a sua cabeça e vamos juntos orar. Pai, nós te agradecemos por esta oportunidade, estarmos juntos em mais um programa, levando a tua palavra, o estudo, o ensino da tua palavra. Que o Senhor continue dando graça. Também te apresentamos as festividades da nossa igreja no estado de Alagoas, dos dias 26 a 30 do corrente mês de agosto. Também as festividades dos 92 anos da nossa igreja em São Miguel dos Campos, do dia 5 até o dia 7 de setembro. Que o Senhor nos ajude e dê graça. E a nossa oração é que a tua mensagem seja pregada, anunciada e vidas venham se converter, venham entregar-se ao teu Filho amado Jesus Cristo. Que nós possamos ver prodígios e maravilhas, batismo no Espírito Santo, curas divinas. Nós te agradecemos por tudo e te pedimos no nome de Jesus Cristo. Deus te abençoe e até a próxima semana. Passarmos unidos e entrarmos no céu, veremos lá
seremos remidos. Oh, que gloriosa vista será! Tantos como a areia da praia, tantos como a areia do mar, que gozo sentirá todo salvo, pois verá. Sim, tantos como a areia da praia. Quando virmos os salvos do mundo, que a morte jamais alcançará, se saudarem com gozo profundo, oh, que gloriosa vista será! Tantos como a areia da praia, tantos como a areia do mar, que gozo sentirá todo salvo, pois verá. Sim, tantos como a areia da praia. Lá na margem do rio da vida, onde paz e justiça haverá, nós veremos a terra prometida. Oh, que gloriosa vista será! Tantos como a areia da praia, tantos como a areia do mar, que gozo sentirá todo salvo, pois verá. Sim, tantos como a areia da praia. Quando Cristo Jesus contemplarmos, coroado no céu como está, e prostrado aos seus pés adorarmos, oh, que gloriosa vista será!